Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Já. Professor Gilberto falando com você. Estou me dirigindo diretamente aos meus alunos do ensino médio, primeiro ano, mas também com você que está procurando essas informações aí pela web. O nosso canal está no YouTube, Matemática Já. Vamos fazer o exercício que está na página 125, Aprender Sempre, né? Que é utilizado pelos alunos aqui no estado de São Paulo. Página 125 é o exercício 4, letra A. Ele diz o seguinte, que uma torneira enche um tanque em 1 hora. Se forem colocados mais 2 torneiras, em quanto tempo, trabalhando junto, elas encherão essa mesma caixa, que em princípio está completamente vazia. Então, aqui vamos identificar as grandezas. A grandeza torneira e também a grandeza tempo. Claro, torneiras contados em peças, unidades, enquanto o tempo, no nosso exemplo, está em horas. Então, aqui estão as duas grandezas. Então, essa torneira aqui sozinha, ela demora 1 hora para encher esse tanque, essa caixa que está completamente vazia. Se forem colocadas mais 2, vai passar para 3 aqui. Então, a grandeza da torneira vai passar para 3. Em quanto tempo essas 3 torneiras vão encher essa caixa? Então, vamos usar o método da seta. Eu coloco sempre na direção da incógnita. A seta na direção da incógnita. Se a grandeza for diretamente proporcional, na outra coluna a seta vai ter o mesmo sentido. Se for inversamente, a gente coloca no sentido oposto. Então diz o seguinte, uma torneira enche essa caixa em 1 hora. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Ou seja, se eu aumentar a torneira, aumenta também o tempo? Não, o contrário. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, elas 3 trabalhando juntas vão encher a caixa com menos tempo. Então aqui nós vamos colocar a seta no sentido inverso. É apenas uma técnica, pessoal, não é obrigado a usar essa seta. Tá? É para lembrar o seguinte, que quando as grandezas são inversamente proporcional, como é esse caso, essas frações que surgem aqui, ó, uma delas vai ficar invertida. Eu tenho aqui, por exemplo, 1 para 3 e vou copiar sempre. Mas tenho que inverter uma delas, então eu vou inverter essa aqui. Tanto faz. Vai ficar x para 1. E agora nós resolvemos pelo método das proporções, a famosa regra de 3. A gente multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x, e 1 vezes 1, 1. Isolando x, resolve a equação, 1/3. O 3 passa a dividir. Vamos deixar assim por enquanto. 1 para 3. Vamos ver agora a outra maneira de resolver quando a grandeza é inversamente proporcional. Só nesse caso. Quando é inversamente proporcional, você também pode multiplicar em linha e colocar o sinal de igual. Então você vai fazer assim. 3 vezes x, para o x já ficar para o lado esquerdo, né? 3x é igual a 1 vezes 1, que é 1. Olha como é fácil. X é 1/3. Claro que dá a mesma resposta. Uma coisa que nós vamos ver agora é a comparação com as razões. Nós sabemos que tudo aqui, nós temos uma proporção, evidentemente que tem uma razão de um lado e uma razão do outro. Vamos comparar para ver como se comporta quando as grandezas são inversamente proporcional. Nós vimos lá na definição que grandezas diretamente proporcional. O que acontece com essas grandezas quando elas são diretamente proporcional? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. E quando é inversamente proporcional, uma aumenta, a outra diminui, numa razão inversa. Então vamos ver essa ideia da razão inversa, nesse caso, porque nós temos inversamente proporcional. Então vamos substituir aqui. Aqui eu tenho 1/3, monta a fração assim, e aqui eu tenho 1x, 1 sobre x. Mas o x eu sei que vale 1 sobre 3. Aqui já está simplificado, não tem mais nada que fazer. Mas aqui tem uma divisão de fração. Então vamos fazer, aproveitar para treinar. Como se divide fração com fração? Conservamos a primeira fração e multiplicamos a segunda invertendo. Então fica assim. Era 1 para 3, fica 3 para 1. Resolvendo isso aqui, ó, 1 vezes 3 é 3, e aqui tem
azulzinho invisível, 1. Então ficou 3 para 1. Então agora a gente pode fazer uma análise. A grandeza torneira passou de 1 para 3 e a grandeza tempo passou de 3 para 1. Essas frações, ou essas razões, são inversas. 1 para 3, 3 para 1. O que significa isso? Significa que as 3 trabalhando juntas, elas gastam 1/3 do tempo que a torneira sozinha levaria para encher o tanque. E você visualiza a questão de ser inverso aqui. A grandeza torneira saltou de 1 para 3 e a grandeza tempo de 3 para 1. Está aí a resposta do exercício. É da página 125, exercício 4, letra A. Tá? Claro que tudo isso aqui eu fiz para fazer essa conferência, mas a resposta já estava aqui. Outra coisa que a gente pode ver aqui, por curiosidade, já que ele falou que está em horas, vamos ver quanto representa isso aqui de 1 hora. Se eu dividir 1 para 3, isso vai dar, é uma dízima periódica, 0,33333. Ó. Dividindo 1 para 3, isso dá 0,333. É uma dízima. Se eu multiplicar isso aí por 60, uma vez que isso aqui é parte de 1 hora, né? Não tem inteiro aqui, então é 33% de 1 hora. Então, se eu multiplicar por 60, você pode conferir, você vai chegar em 20 minutos. Então, o que a gente pode observar também? Que sozinha a torneira levaria 1 hora para encher. As 3 juntas levam 20 minutos. Exatamente como está aí no resultado. 20 minutos. É 1 sobre 3. Ou seja, a terça parte de 1 hora. Beleza, pessoal? Fechou aí esse exercício do Aprender Sempre, volume 1, 2022. Nesse caderninho vem português e matemática. Claro, estamos trabalhando com matemática. E resolvemos o exercício 4, letra A. Gostou? Deixa um like para o nosso vídeo, compartilhe o material, se inscreva também no canal. Aos meus alunos, até a nossa próxima aula. Tchau!